Olha que coisa, eu acho que o Joesley Batista se ferrou nessa história, tá? O Joesley Batista e o Lula, porque lembra, esse pavor todo do Lula com o fato de que o Maduro caiu na Venezuela não faz sentido, isso prejudica o Lula? Até prejudica um pouco, né? Porque ele é ligado ao Maduro e coisa e tal. Mas vamos combinar, do ponto de vista eleitoral não faz tanta diferença assim. Por que o Lula está tão apavorado com a queda do Maduro na Venezuela? E uma hipótese que eu já levantei para vocês, é uma hipótese, eu não tenho provas para dizer que isso é verdadeiro, mas é uma hipótese minha, é que, na verdade, o Lula estava usando a Venezuela para fazer a poupança dele, para guardar dinheiro para as eleições desse ano, né? O Lula sempre desviou recursos públicos para ajudar ele eleitoralmente. Primeiro fez com o mensalão, né, que ele desviava direto através de agências de propaganda. Foi pego, né, ficou feio. Aí falou, não, vou ser mais esperto, vou fazer agora através das estatais. Então fez através da Petrobras. Veio o Petrolão, descobriram do mesmo jeito. Que ele pode estar pensando agora? É melhor fazer isso envolvendo países lá fora. O Maduro está firme lá na Venezuela. O Maduro não vai cair na Venezuela. Então eu posso fazer via Venezuela, que o dinheiro está lá na Venezuela, está tranquilo, ninguém pega. Qualquer investigação que tiver aqui no Brasil vai chegar em dinheiro vindo da Venezuela ou dinheiro indo para a Venezuela, e aí eles não têm como investigar na Venezuela. Conseguiu um esquema maravilhoso para conseguir guardar o dinheiro meu para as eleições de 2026. Pode ter sido isso? Pode ter sido isso. E o Joesley Batista pode ser parte dessa história? Pode ser parte dessa história, eu já falei para vocês. O Joesley Batista tem agido muito para ajudar o Lula em uma série de coisas, né? E agora, o problema do Joesley Batista é o seguinte, ele botou um monte de dinheiro na Venezuela aplicando em poços de petróleo que pertencem a uma empresa americana. Aqui, ó. Foram expropriados da multinacional americana ConocoPhillips em 2006, durante a estatização do setor na era Hugo Chávez. Aí o dinheiro que o Joesley Batista, possivelmente como um laranja do Lula, botou dinheiro lá na Venezuela, agora não vai acabar, não vai ter nada. Parece que o pessoal está preocupado com isso. Vamos entender esse caso aqui que está muito engraçado, isso vai ser lindo. Isso vai realmente atrapalhar o Lula. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por GTTR, o Ronaldinho Gaúcho de Sugerir Pautas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a nova dor de cabeça de Joesley Batista com a queda de Maduro na Venezuela. Então, vamos primeiro entender o que está acontecendo aqui, porque depois eu vou colocar o contexto disso aí poder ser ligado ao Lula e ao financiamento eleitoral, né? Aqui, ó, a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos deu a Joesley Batista um novo motivo para acionar seus contatos junto ao governo Trump sobre produtos brasileiros. Depois de ajudar a desatar o nó do tarifaço contra produtos brasileiros, o dono do grupo JF precisa impedir que a geopolítica do Trump atinja seus próprios negócios na Venezuela. Então agora que nós vamos ver como é que vai ser esse papo aí do Joesley Batista com o Trump, né? O Trump é taco pra caramba, tá cedendo pra cacete. Vai ceder nesse caso também? Eu não sei como é que vai ser não, tá? Aqui, ó, a JF é sócia de uma concessão para exploração de poços de petróleo que hoje estão sob o controle do regime chavista, a PDVSA. PDVSA é a estatal de petróleo da Venezuela, a Petrobras deles lá, mas que foram expropriados da multinacional americana ConocoPhillips em 2006 durante o processo de estatização do setor na era Hugo Chávez. Então lembra que o Trump falou que todos os poços de petróleo que eram de empresas americanas vão voltar a ser de empresas americanas. Isso é uma coisa importante o Trump fazer, não apenas para essas empresas recuperarem o prejuízo que elas tiveram nessa expropriação, nessa nacionalização, mas também para servir de exemplo exatamente para otários como Joesley Batista, que aceitam fazer a receptação de dinheiro roubado, de poços de petróleo roubado. Em última análise, o que o Joesley Batista fez foi receptação de produto roubado, né? O regime chavista roubou o poço de petróleo da ConocoPhillips, e aí o Joesley Batista foi lá e investiu. Olha só, né? Mas isso é o quê? Isso é comprar um produto que você sabe que é roubado. O Joesley Batista sabia que o dono daquele poço de petróleo não era a PDVSA, não era o regime chavista, era a ConocoPhillips, né? Mas, no entanto, ele foi lá, né, nesse espírito de esquerdismo dele, de achar que nunca vai mudar, que a esquerda agora fica para sempre, não sei o que lá, ele foi lá e botou dinheiro lá, né? Aqui, ó. A empresa dos Estados Unidos posteriormente ganhou direito a indenizações e arbitragem internacional, mas o veredito foi sumariamente ignorado por Caracas.
Então, ou seja, ou Caracas vai ter que bancar essa indenização ou vai ter que devolver os poços de petróleo para a ConocoPhillips. Desde a captura de Maduro, Trump já declarou que os Estados Unidos governarão a Venezuela e controlarão com extraordinária quantidade de riquezas e reservas do país as reparações às petroleiras americanas que perderam o dinheiro de atuar no país caribenho após investirem pesadamente na operação na Venezuela, né? E repara aquilo que eu sempre falo para vocês, o erro dessa estratégia de vamos nacionalizar o petróleo. Parece uma coisa maravilhosa, né? Vamos nacionalizar o petróleo, então agora vai ser mais barato o petróleo e coisa e tal, só que você passa a não ter mais investimento. Quem é que vai investir na Venezuela agora, sabendo que o país pode a qualquer momento sequestrar sua empresa e coisa e tal? Ninguém mais investe. Ninguém mais investe. O que está acontecendo com a Venezuela? Hoje em dia tem falta de petróleo na Venezuela, falta de gasolina na Venezuela, porque eles não conseguem mais produzir. O país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, não é tão verdadeiro isso não, já falei em outros vídeos aqui, a reserva deles é muito exagerada pelo próprio Hugo Chávez e pelo Maduro, mas ainda assim uma reserva significativa de petróleo que eles têm lá. E falta gasolina, por quê? Porque não tem ninguém para investir e tirar o petróleo. Olha a burrada que é esse negócio de, o petróleo é nosso, vamos nós fazer aqui. Sempre dá merda esse tipo de coisa. Aqui, ó. O Trump falando aqui, ó, nossas grandes petroleiras dos Estados Unidos, as maiores do mundo, entrarão na Venezuela e gastarão bilhões de dólares para consertar a infraestrutura petrolífera que está muito danificada e começar a lucrar em prol do país, declarou o presidente. Fontes venezuelanas familiarizadas com assuntos relatam à equipe do blog que Joesley e seus parceiros de negócio em Caracas têm tentado falar com a presidente interina, Adelcy Rodrigues, para manterem suas operações intactas diante do assédio americano que vem propondo parcerias e compensações que sejam vantajosas para o governo interino. Estão tentando subornar a Adelcy Rodrigues. Mas, ô Joesley, você não tem, a força militar para fazer a pressão que o Trump pode fazer, meu amigo. Lamento muito. Tu não tem lá a arma sônica, lá, ou a arma sonora lá que usaram lá para destruir todo. Dizem que a operação foi 30 soldados americanos contra 300 venezuelanos. Os 300 venezuelanos morreram todos, os 30 soldados americanos, nenhum deles foi ferido, nenhum deles sofreu nada. Foram lá, pegaram o Maduro e tiraram. O Joesley Batista não tem essa capacidade, né? Oficialmente, o grupo brasileiro nega qualquer atuação no país vizinho, mas não é segredo da Venezuela que o grupo mantém negócios no setor petrolífero através da Petro Roraima, uma joint venture de capital mista controlada por uma filial da PDVSA em parceria com a empresa do empresário Jorge Cardona, representante dos Batista no país. Então, sim, o Joesley Batista está envolvido nisso, né? E essa é a engenharia. E diz que a Adelcy Rodrigues nem quis falar com o Batista. O Batista conseguia conversar com o Maduro, consegue conversar com o Trump, mas conversar com a Adelcy Rodrigues agora não tem mais essa, né? O temor de Joesley é que os Estados Unidos retomem completamente a operação de postos da JTF, seja desalojada e sofra prejuízos bilionários. Meu amigo, o que você espera? Tu comprou produto roubado, tu fez receptação, isso foi roubado da empresa americana e você foi lá e feliz da vida e comprou. Aí agora o dono do produto quer o produto de volta. Você se ferrou, só lamento, receptação de produto roubado funciona assim mesmo, né? Aqui, ó. Nesse curto intervalo, Trump já anunciou a cessão de 50 milhões de barris de óleo sob a gestão de Adelcy, o que reforçou a impressão de que o chavismo pretende cooperar com os americanos em troca da sobrevivência política e blindagem judicial. Em outra seara, o regime já libertou dezenas de prisioneiros políticos, né? A gente tem acompanhado esse caso da Venezuela lá no canal Mundo em Revolução, realmente tem acontecido isso. O pessoal está obedecendo o Trump. Quem governa a Venezuela é o Trump, meu amigo. Ele que está mandando as cartas ali. O Joesley Batista se ferrou nessa história. O mais engraçado é que parece que o Joesley Batista tentou ajudar nesse troço aqui. O Washington Post falou sobre a tentativa de arrumar um escape para o Maduro, uma forma do Maduro escapar da Venezuela, né? E aí falam de várias tentativas que foram feitas aqui por várias pessoas para ir para a Rússia, para ir não sei o que lá. Em determinado momento aqui, no finalzinho já aqui, eles falam sobre o caso do Batista, tá? Ele fala de várias tentativas de tirarem o Maduro de lá. Aí fala assim, ó, emissários não oficiais também entraram no meio do vazio. Quando eles não conseguiam mais emissários oficiais para negociar com o Maduro, e isso incluiu um emissário não oficial, que é o bilionário brasileiro Joesley Batista, que chegou na capital da Venezuela no final de novembro, tentando persuadir Maduro a sair do poder. Entre os pontos discutidos estaria um plano para o presidente sair do poder, de acordo com 3 pessoas familiares com o encontro. Maduro foi dado a oferta de ir para exílio na Turquia, ou outro país que aceitasse, parece que falaram também de Belarus, e a Turquia, a embaixada da Turquia não quis responder essa coisa.
o potencial acordo de asilo para o Maduro na Turquia seria colocado desde novembro, de acordo com pessoas familiares ao Trump. Mas agora o já prisioneiro líder da Venezuela e sua mulher simplesmente não aceitaram isso na época, né? O Maduro teve múltiplas oportunidades de evitar isso, disse o Marco Rubio. Ele teve várias ofertas muito generosas e, no entanto, decidiu fazer como um homem selvagem e acabou se perdendo, né? O Batista, que é um magnata dos bifes e tem interesses tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela, já tinha agido como negociador com as tarifas do Trump impostas sobre bens brasileiros. Chegou a Caracas com essa lista de 4 pontos que incluía o acesso americano a metais raros e ao petróleo e encerramento de relações com Cuba, né, uma quebra com Cuba. E Maduro sairia do país de acordo com a pessoa familiar com esse encontro, né? Depois do negócio, o Batista falou essas suas conversas com o Trump, e um oficial da Casa Branca disse que ele não estava trabalhando em nome dos Estados Unidos, mas que levou em consideração as descobertas dele, né, o que ele reportou para os Estados Unidos. Ou seja, se trata de um caso em que o Wesley Batista estava puxando o saco do Trump, tentou fazer com que o Maduro saísse, coisa e tal, para puxar o saco do Trump e acabou não conseguindo resolver nada, né? No final das contas, agora está ferrado agora, porque pode parecer que o Trump é muito amigo do Wesley Batista, mas não é não, isso é negócio. E nesse caso aqui, ele vai se ferrar com esse negócio da operação dele lá na Venezuela, com certeza. Fica até estranho se aquele negócio... Lembra que muita gente falou que havia um acordo da Magnitsky, de que a Magnitsky do Xandão foi retirada em troca do governo Lula conseguir fazer o Maduro sair da Venezuela e ir para algum outro lugar e não sei o que lá. Se o Lula não entregou essa parte do Maduro, será que anula o acordo? O que será que vai acontecer agora, né? Não sabemos. Mas o mais importante aqui, o que eu acho mais interessante dessa história, como eu falei para vocês, a minha visão é que, eu já falei isso em outros vídeos no passado, é que, por que o Lula está tão apavorado com a queda do Maduro na Venezuela? Porque o Lula estava usando a Venezuela para guardar o dinheiro dele, é só por isso. Agora, com a Delcy Rodrigues, ele não tem mais a garantia que ele vai conseguir pegar o dinheiro dele lá da Venezuela para ajudar nas eleições esse ano. Ele mandou um monte de dinheiro para lá. A Âmbar, que é uma empresa do Wesley Batista, fez negócio para comprar energia elétrica da Venezuela a um preço 10 vezes maior do que era o preço anterior que comprava energia elétrica da Venezuela. E essa diferença de preço foi distribuída na conta de luz de todos nós brasileiros. Você está pagando esse dinheiro aí que o Wesley está lucrando. Mais do que isso, que a Venezuela está lucrando ao receber, né, o pagamento dessa energia. E no final das contas, quem garante que isso daí não é acordo do Lula com o Maduro e coisa e tal para manter um dinheiro lá na Venezuela? Né? O Lula tentou o mensalão primeiro. O mensalão era você o governo contratava uma agência de propaganda do Marcos Valério e um preço muito mais alto do que ele gastava. Ele fazia até as propagandas, mas né, uma agência de publicidade fazia publicidade, mas o dinheiro pago era muito maior e esse dinheiro voltava e pagava os deputados, né? Era a corrupção 1.0. Deu errado, né? Deu merda, né? Aí depois tentaram via o Petrolão, via a estatal, já mais difícil, já botou uma outra empresa no meio do caminho. Nós não vamos conseguir fazer a ligação toda. Fizeram a ligação, foi o Petrolão, né? O Lula foi condenado por isso e coisa e tal. Aí agora o Lula 3 está tentando o mensalão 3.0, que é justamente via Venezuela. Eu acho que a gente já vai ter notícia disso daí, tá? À medida que o governo da Venezuela for se tornando menos lulista, menos ligado ao Foro de São Paulo, muitas verdades vão sair. Sabe-se lá se o Maduro vai fazer alguma delação premiada, mas mesmo que ele não faça, o dinheiro do Lula ficou preso na Venezuela. Outras pessoas no governo da Venezuela podem ter informações e podem vazar também. Acho que vai ser interessante essa história. Tomara que o Wesley Batista se ferre completamente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.